Para introduzir árvores na propriedade, é preciso observar alguns detalhes. Manejo químico de solos e fertilidade química são o tema da capacitação tecnológica do Bioma Cerrado. Olá, meu nome é Márcia Tofani, sou pesquisadora da Embrapa e hoje nós vamos falar sobre manejo químico de solos. Então, nosso interesse hoje é falar sobre o manejo da fertilidade química do solo, focado à introdução da árvore na propriedade rural. Nós vamos começar observando essa imagem, que ela ilustra a lei do mínimo. Esta lei, ela postula que um nutriente no solo, quando em concentrações inferiores à necessária para o desenvolvimento da planta, esse único nutriente vai limitar a produção da cultura, ainda que os demais nutrientes estejam em concentrações adequadas. Ele ilustra a importância do equilíbrio químico e da relação de nutrientes para o crescimento da planta. Nós vamos puxar esse postulado para uma escala de observação diferente. Não só a escala de observação da relação solo-planta, mas também a escala de paisagem. Por quê? Nós queremos trazer a árvore para a propriedade para ela desempenhar as suas múltiplas funcionalidades. E isso na paisagem é extremamente importante, como foi observado nas aulas do professor Gustavo Cúrcio e como nós vamos abordar daqui por diante, ok? Então, a partir da paisagem regional e local e seus diferentes solos distribuídos numa topossequência, nós vamos analisar um pouco sobre o perfil do solo. A partir do perfil do solo, ver a sua profundidade, ver a sua agregação, a sua estruturação. Nós vamos observar a fertilidade química do solo em superfície na camada 0,20 centímetros, mas também, no caso dos cerrados, que é onde a gente está trabalhando, em subsuperfície é extremamente importante. Observando a fertilidade do solo, nós vamos verificar a relação desses nutrientes com a demanda da planta. A relação solo e planta. Para quê? Para que ela se estabeleça rapidamente no campo e exerça suas múltiplas funcionalidades na paisagem. Ok? Então, vamos lá. Trabalhar as nossas topossequências. Ok. O nosso exemplo do cerrado foi apresentado com detalhes na aula do professor Gustavo Cúrcio. Tá? É uma sequência de solos, é uma topossequência de relativa estabilidade, composta por latossolo vermelho amarelo, latossolo amarelo, uma sequência de cambissolos, seguida de gleissolo e organossolo ápico. Tá? Então, a região, a montante, é constituída por solos profundos, bem drenados e com baixa fertilidade química e altíssima saturação por alumínio. São latossolos que, se mal manejados, eles têm alta suscetibilidade à erosão também. A jusante, nós temos os solos de alta fragilidade, como foi exemplificado na aula do professor Gustavo Cúrcio. A partir do latossolo amarelo, que é uma zona de transição, temos os cambissolos, o gleissolo e, no fim, a área de nascente, onde nós encontramos o organossolo. Okay? Então, nessa topossequência, aqui exemplificando que esses solos eles vão se comunicar com a presença da água, ok? Essa água infiltrando em solos profundos, como os latossolos, chegando até os aquíferos livres ou aquíferos confinados e alimentando o lençol freático para poder alimentar essa nascente a jusante. Okay? Então, aqui, essas figuras elas ilustram uma topossequência vegetada, tá? Aqui com a vegetação nativa do cerrado, a jusante, a montante e a jusante, uma nascente intacta, uma nascente que está cumprindo a sua função de produtora de água. Okay? Vamos imaginar essa sequência de solos descoberta, estando altamente suscetível a processos erosivos, e aí descumprindo a sua função ambiental de produtora de água. Tá?
Então, agora nós vamos dividir o nosso ambiente em de maior potencial de uso, que são os latossolos vermelho e vermelho-amarelo, e ambiente de maior fragilidade. Para o nosso caso, que vamos plantar, nos interessa os solos a montante, ok? Então, são eles que a gente vai exemplificar agora para poder fazer o manejo químico. Como nós vamos fazer isso? Fazendo a avaliação da fertilidade do solo conforme classes de interpretação. Então, vamos fazer umas considerações preliminares a respeito disso, ok? Então, para a recomendação de fertilização, vai depender muito da cultura. Além disso, para cada cultura, os critérios também valeriam muito de estado, de empresa, ok? Os referenciais para as recomendações de adubação são tabelas de interpretação de resultados, que nós temos em livros de recomendação de órgãos oficiais. Geralmente consideram a fertilidade química do solo da camada 0 a 20 centímetros e, ocasionalmente, de 20 a 40 a 60 centímetros. No caso dos cerrados, é fundamental considerar a fertilidade subsuperfície, como já foi explicado nas aulas do professor Gustavo Curso, ok? Então, vamos lá ver as cargas do solo. Outras considerações importantes. Na região dos cerrados, é uma região de exploração agrícola recente, ok? Toda a recomendação, até então, ela está baseada, a tecnologia está baseada em culturas anuais, em cultivo de grãos. Aqui nessa região, os resultados de pesquisa para culturas perenes ainda é incipiente. Por isso, tem que ser dada uma atenção especial às adaptações da recomendação de adubação, de fertilização desses solos, sempre usando bom senso, critério e integração com os órgãos locais de assistência técnica e extensão rural e de pesquisa também, ok? Então, a nossa recomendação vai ser com base nas informações disponíveis até o momento, que já dá para a gente fazer plantio, ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem em mãos o uso da análise do solo e a recomendação de adubação e calagem para o cerrado, tá? E a gente sabe que os solos que a gente está trabalhando faz parte de uma topossequência, faz parte de uma paisagem. Tá? Então, esse é o material que a gente está usando, cerrado, correção de solo e adubação, e apenas exemplificando, a gente encontra também recomendações em outros estados que podem nos dar informações muito úteis para a gente fazer adequações, também conhecendo o nosso ambiente, ok? Tá legal. Esse daqui é o laudo da química de dois perfis de solo, do latossolo vermelho e latossolo vermelho-amarelo, que são solos de alto potencial agrícola, tá? Então, nós sabemos que são solos de textura média argilosa. E quais as etapas que a gente vai planejar? A calagem, a gessagem, a adubação de estabelecimento e depois a adubação de manutenção e produção. Isso em linhas gerais, tá? Então, vamos começar com a calagem. O que é a calagem? A calagem vai funcionar no solo como um sal que vai ceder ao seu solo, aos colóides do solo, seu próton, o cálcio. Com a reação com o solo e com a água vai acontecer uma hidrólise e vai ser dissociado o cálcio e o íon HCO3 e OH-, que vai poder reagir com a acidez do solo, com o hidrogênio e o alumínio, neutralizando esse solo e tornando-o mais apto à produção e à disponibilização de nutrientes para as plantas, ok? Essas reações, com a neutralização do alumínio, a gente vai ter também possibilidade de diminuir a absorção de fósforo, fundamental para solos oxídicos, como acontece aqui no Cerrado. Ok, então a nossa recomendação de calagem, a gente escolheu como exemplo o eucalipto, tá? Mas é a mesma recomendação para espécies do Cerrado, tá? Utilizar o método de saturação por bases. Então, aqui na região é recomendado para a cultura do eucalipto que se eleve a saturação por bases para 25% e também que os teores de cálcio e magnésio mínimos atinjam 1,5 centimol de carga por centímetro cúbico e também 0,5 centimol de carga, respectivamente. Tá? Então, nós temos aqui o nosso laudo de granulometria e química dos solos e vamos verificar como é que está a nossa fertilidade, ok? A gente tem baixíssima saturação por bases e alta saturação por alumínio. Está bem inferior a 25%, ok? Os teores de cálcio e magnésio também estão inferiores ao requerido para a cultura.
Então, a gente sabe que vai ter que fazer a calagem, ok? Então, a fórmula é essa, né? Necessidade de calcário em toneladas por hectare é CTC, que multiplica a diferença da saturação por bases desejada, que é 25%, menos a que existe no solo, multiplicado pelo PRNT, que é poder relativo de neutralização do calcário, que é uma característica do calcário, do insumo que você vai utilizar, ok? Você precisa ver isso no material que você vai utilizar. Tá legal. Então, com base no nosso resultado analítico, a gente vê que a gente tem saturação por bases de 6 e 5,8, né, platossolo vermelho e vermelho e amarelo. Fazendo os cálculos, aqui utilizando a CTC, a gente tem 8,7 que multiplica 25 menos 6 por 100, a gente tem o resultado de quase 2 toneladas por hectare, 1,6 toneladas por hectare para o platossolo vermelho. Platossolo vermelho e amarelo, também aproximadamente essa quantidade, ok? Que precisa ser aplicado no solo. Bom, como nós estamos falando de solos com altíssima saturação por alumínio, é extremamente interessante falar de gessagem, ok? Então, por que lançar mão do uso do gesso? O gesso, ao ser colocado no solo, ele vai se dissociar entre sulfato e cálcio, e o sulfato tem altíssima mobilidade no solo. Ele, movendo-se em profundidade, ele vai formar par iônico com cátions e vai migrar os nutrientes para o solo, onde as raízes vão encontrar nutrientes para se desenvolver melhor. Ou seja, você vai estar formando, ajudando as plantas a formar um sistema radicular mais amplo, ok? Isso é muito importante aqui para essa região também, porque tem um período de deficiência hídrica muito grande ao longo do ano, ok? Como a gente pode ver aqui nessa figura do balanço hídrico de Formosa, tá? Então, a regra aqui é a seguinte. A gente tem que observar até 80 centímetros de profundidade a saturação por alumínio. Se ela for maior que 20% e a concentração de cálcio menor que meio centimol de carga por decímetro cúbico, aí é recomendada a gessagem. O que é o nosso caso. A saturação por alumínio em superfície está 63%, no latossolo vermelho, no latossolo vermelho e amarelo 68%. E em profundidade não melhora muito não. E como a gente já viu anteriormente, o teor de cálcio também está muito baixo, ok? A fórmula a ser utilizada para fazer o cálculo do gesso, da necessidade de gessagem, é a seguinte: 75 que multiplica o teor de argila, ok? Para latossolo vermelho, a gente calculou e deu aproximadamente 2 toneladas por hectare. Latossolo vermelho e amarelo, também 1,8 toneladas por hectare de gesso a ser aplicado. Quando ele vai ser aplicado? Pode ser junto com calcário a lanço. Como ele tem essa característica de dissociação e alta mobilidade no solo, não necessita de incorporação. Não necessariamente, ok?